Olá, sejam bem-vindos a mais um Em Questão Cash. Eu sou Luciano Souza e esse é o episódio 88. Antes da gente começar, queria agradecer a audiência do Em Questão. Você que nos assistiu, que se inscreveu, que curtiu e compartilhou, muito obrigado. E você que vai nos assistir, que não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash. Queria agradecer aos nossos apoiadores, a LTS Síndico, representada pelo Anderson, a G5M, Premier Piscina, Enzino Bombas, Grupo Cieta, Colabora Engenharia, Especial Condomínio e Especial Imóveis. Se a produção puder colocar aí, tem uma breve apresentação do Thiago, né? Isso aí é legal. É bem legal, se a produção puder colocar o vídeo dele para nós. Fica bem legal. A Especial está passando por uma nova fase. Nova gestão, novo site e uma nova experiência. O que não muda são os nossos valores. O respeito, a escuta, a proatividade, o compromisso real de apresentar o imóvel ideal. Não o mais caro, não o mais fácil, mas o certo para você. A nova Especial nasce mais intuitiva, mais direta e mais acolhedora. Porque comprar ou alugar um imóvel não é só mais uma transação, sim um momento de vida. E a gente quer estar presente nesse momento com estratégia e sensibilidade. Se você já viveu uma experiência com Especial, você sabe o que eu estou falando. E se ainda não viveu, talvez essa seja a hora. Porque quando você realiza o seu sonho, nós realizamos o nosso. Show! Show de bola. A gente também tem Bela Telha, Schneider Segurança, Mundo da Troca, Migrato Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal, Pegou, o Mercadinho Pegou. Tem coisa nova aí para trazer da Pegou. Meu Setor Contábil, né? E para iniciar o nosso bate-papo, a gente está aqui com o CEO da... Como que é o nome? Falar para ele apresentar. Arsenal. Porque eu quero ouvir a voz dele. Você acha que eu não vou fazer? A voz de locutor. Rafa, brincadeiras à parte, eu sei que você é o CEO da Arsenal Consultorias Elevadores, seja bem-vindo. Eu sei que você já conhece o estúdio aqui, já é um cara já antigo aqui, né? Já é da casa, já. E a gente tem história. Eu queria conhecer mais aí sobre a sua empresa, sobre o seu trabalho. Legal. Isso é bem legal e o Em Questão também. Maravilha. Primeiro, gratidão a você, Luciano Obrigado. Antes. Parabéns pela iniciativa. Você que está nos assistindo, olha, não saia daí. Já curte, já compartilha, já comenta, porque eu tenho certeza que você vai ter algumas sacadas de algo muito interessante que eu não tenho dúvidas que você já utilizou, que são os seus elevadores. Sim. A Arsenal, ela nasce com o objetivo de buscar trazer clareza para um tema muito peculiar. Você para e pensa, Anderson, você imagina, Luciano, você que está nos assistindo, o único item dentro do condomínio que te transporta é o elevador. Verdade. Você pode até viver sem ele em alguns aspectos, mas se o teu condomínio tem mais de 3 andares, 4 andares já é obrigatório. Se ele é o único item que transporta, ao mesmo tempo ele tem um outro título, é o menos compreendido às vezes. Sim. E já parou para pensar quanto custa ficar um dia sem elevador? Mediante todas essas dores que o mercado apresenta, a Arsenal nasce com o objetivo de trazer clareza para esse tema, para o síndico, que ele é leigo no assunto, para o morador, para o conselheiro. Nós fazemos uma vistoria completa, mostrando o que está bom e o que está ruim. De posse dessas informações, o que está bom, parabéns, o que está ruim precisa ser avaliado. E aí se gera um plano de ação daqueles itens, apresenta-se isso para as empresas que cuidam da manutenção, pois nós não somos uma empresa que faz manutenção. E junto com essa empresa de manutenção, cria-se um cronograma de realizações para eliminar aqueles itens que foram apontados não conformes, que estão sendo respaldados por normas, por questões de uso, por algum, de repente, deslize da manutenção. A intenção da Arsenal é ser o braço direito do síndico para o tema elevador, trazendo clareza e gerando decisões eficazes nas questões financeiras, nas questões preditivas de manutenção, nas questões de modernização, modelos de contrato com ou sem cobertura de peças. E aí, como é que eu faço? Como é que eu tomo essa decisão se eu não tenho conhecimento? A Arsenal vai lá e abraça o síndico entregando isso através de um laudo completo e não, repito, não somos uma empresa de manutenção. Legal. Isso é legal. Isso é Dá bom. o suporte pro síndico, né? Positivo. Não, e na verdade, assim, as pessoas perguntam, pô, mas eu tenho empresa, ela faz manutenção preventiva.
Só que constantemente você tem problema. Sim. Né? Constantemente você tem, não, porque tem que trocar uma peça aqui, aí dá o mesmo problema, aí troca não sei o que lá. Você quer se garantir? É Cernal, né? Olha, sem sombra de dúvidas, tem duas coisas, vocês podem me corrigir, porque eu só entendo de elevador, tá mesmo? Minha vida é literalmente um sobe e desce. Enquanto gestores de condomínios, eu penso o seguinte, duas coisas são obrigatórias. Dentre muitas outras, você precisa ter um contrato de manutenção com seus elevadores. Se tem um elevador, você é obrigado a ter um contrato com a empresa de manutenção. Isso é obrigatório. Você não precisa ter um contrato de manutenção da piscina obrigatório por mês. Nada te impede de ter isso. Um contrato obrigatório de cuidar da jardinagem, nada te impede. Mas se você não tiver, você vai ter algumas consequências em relação à piscina e em relação à jardinagem. Mas o elevador, ele é obrigatório. Outra coisa que eu lembro é o seguro. É obrigatório ter o seguro. Sim. Repito, tem muitas outras coisas, mas assim, no que diz respeito à prestação de serviço, o elevador é inevitável. Ele é inevitável, você vai precisar ter essa relação. Naturalmente, quando você tem um país como o Brasil, que nós já citamos aqui, mais de 600 mil condomínios, eu te digo mais, são semelhantes aos 600 mil condomínios, são mais de 600 mil elevadores espalhados de norte a sul, de leste a oeste. Se você colocar isso no país continental e perguntar, Rafael, quantas empresas fornecem este produto final, 95% do mercado está nas mãos de 3 grandes fabricantes multinacionais. Sim. Então, no país continental, poucas empresas conseguem atender a grande maioria. Existem outras empresas que também fornecem equipamentos nacionais e, dependendo do modelo da obra, a Cenal, enquanto realiza-se a consultoria para construtoras, por exemplo, a gente atua ali criando o edital para o melhor modelo de elevador. Às vezes não precisa ser algo tão robusto, tão gigante. Às vezes uma empresa nacional vai te dar muito mais a atenção. E isso tudo cria o quê? O resultado de uma decisão eficaz. Eu não tenho como resolver um problema técnico, comercial, financeiro, administrativo, se eu não tiver o conhecimento para isso. E aí é onde a gente entra, trazendo essa clareza para os clientes e a oportunidade que existe, né? São mais de 600 mil elevadores espalhados, mas apenas 3 grandes empresas se destacando nas vendas. Será que está tudo a contento depois que é entregue o elevador? 90% do elevador vem depois. Eles detêm tudo, as peças, é tudo mais caro, tudo com eles é tudo mais caro, você não consegue no mercado ter uma... Quase um monopólio, Você tá louco. Eu brigo direto com uma das grandes. É interessante, ó. Existem experiências e experiências, sabe? A Arsenal hoje está em mais de 15 estados do país e a gente percebe que os sentimentos entre as grandes empresas sobre as margens de venda e as pequenas empresas, essa briga constante, ela tem um equilíbrio. Existem lugares que realmente as pessoas têm eu estou muito chateado com essa empresa. Pode ser ela grande ou pequena. Existem lugares, não, me tratam super bem. Eu vivo isso em vários aspectos. O que é legal dizer é o seguinte, quando eu falo de preço, quando eu falo de valor, quando eu pego uma empresa multinacional, eu tenho uma série de despesas alocadas ali que não se compara a uma empresa menor. Sim. Então, uma empresa maior, até que prove o contrário, ela tem mais estrutura, ela é para ter mais credenciamentos, a gente estava falando sobre ISO, é para ter mais gente cuidando da qualidade, ela tem um almoxerifado maior, ela tem tudo muito maior. Consequentemente, o preço final dela é para ser, até que prove o contrário, maior. Mas junto com isso, o valor agregado, a segurança, ela tem que ser maior. Então eu digo, se você está pagando mais caro, mas o sentimento de que você está recebendo por aquilo, para em pé. Agora, se você está pagando mais caro, seja na peça, seja no contrato, seja na modernização, mas o sentimento do recebimento está lá embaixo, Sim. Aí para tudo, reveja e analise o seguinte, quando você fala sobre este oligopólio, nós estamos aqui diante de um estúdio. O que torna isso aqui um estúdio, Luciano? O que torna isso aqui um estúdio, Anderson? Os microfones fazem parte? Mas quem forneceu o microfone foi a Tecmetria aqui? Quem forneceu a mesa? Foi a marcenaria?
A TV eu vejo que é da Samsung, as cadeiras aqui é da Storm. Quem pintou essa parede? Quem forneceu as luzes? Você percebe que o conjunto do estúdio são vários fornecedores que trouxeram isso aqui para o Não foi uma estúdio coisa fechada. e montaram o estúdio. O elevador é diferente. As empresas hoje elas montam os elevadores. Existem peças dedicadas. Mais da metade são de fornecedores de acesso a todo o mercado de elevadores. O que a gente sempre tem de briga é quando é peças minúsculas, né? Botão, capa de proteção de iluminação, que cara, é um absurdo. Coisas bem dedicadas. Que o cara... capa modelo, né? de plástico. Que o cara vai numa empresa de injetor aí, o cara faz o negócio. Sim. E o cara cobra um absurdo. Eu já tive dor de cabeça com isso. Hoje o protetor acolchoado é fundamental para o elevador de serviço, mas você compra isso pela internet. Você não é obrigado a comprar isso com a empresa de que faz a manutenção. Não. Os caras, eles oferecem assim para você, se você comprar da gente, a gente vai te dar um desconto. Mas você vai ver o preço do desconto do cara, porque você vai comprar o desconto do cara tá o dobro do preço do cara que tá te vendendo. Exatamente. Eu particularmente, eu tinha um pensamento da seguinte forma, tá, Rafa? Eu sempre preferi estar com as empresas que construíram e montou o elevador. Perfeito, tranquilo. Porque, tranquilo. A briga, ela pode até ser constante, mas a cobrança não. Sim. O cara sabe que ele tem que fazer e acabou. A gente viu no mercado, durante um tempo que a gente começou a pegar condomínios, que a gente tinha aquele problema de dizer assim, poxa, o cara tava... A empresa fulano cuidava do elevador, aí o cara tirou porque ele não queria, porque o preço não era compatível com o que o orçamento deles previam, e aí colocou uma empresa terceira. Aí foi lá, você vai ver, o cara deixou de trocar corrente, deixou de trocar cabo, deixou de fazer sistema de freio, deixou de fazer tudo. Aí quando você vai ver, o cara fala assim, cara, eu apresentei. O problema é que o valor... Eles não queriam fazer e deixou. Aí então eu vejo que não é mais culpa porque você tem uma empresa que não é relevante à empresa grande. É culpa porque a pessoa acha que aquilo ali não... Você está coberto de razão, porque sentimento é algo muito particular. Sim. Certo, Anderson? Certo, sim. Luciano? Certo, você que está nos assistindo. Olha, Rafael, eu prefiro ficar com quem montou o elevador, com quem me entregou. Não tem problema nenhum. Sim. Pelo contrário, se está te entregando o que você tem que receber, mantenha até Jesus voltar esse contrato. A questão é, qual é o momento que eu começo a ficar na dúvida? Qual é o momento que eu sei se realmente está certo ou está errado? E é muito difícil para você, síndico, para você que é gestor, para você que é da administradora, tomar uma decisão diante de um orçamento que chegou lá agora R$40 mil, você tem que trocar o cabo de aço. E agora? Eu nem tenho autorização para fazer isso, mas o elevador vai ficar parado se você não fizer isso. Então você, a toque de caixa, como se você já não tivesse nada para fazer enquanto síndico, enquanto síndica, enquanto gerente de manutenção, desesperadamente resolver o problema daquele elevador com a faca no pescoço que tem que cortar, mas eu vou te dar um desconto. Cara, isso não tá certo. Não. Isso não tá certo. Concordo com você. Você há de convir comigo que seu carro, ele começa a cantar ali a pastilha de freio, significa o quê? Que ela tá nova? Não, que ela tá avisando, eu vou trocar. Se todo mês o técnico vai no seu prédio e do nada surge, pode acontecer um rompimento, alguma coisa das tranças do cabo, pode, mas não é do dia para noite. Não. E aí chega com a faca no pescoço que dá a entender, cara, isso é uma relação comercial, o cara tá querendo bater meta. E isso se proliferou a nível nacional. Isso se espalhou e isso não sai mais da cabeça do síndico. Porque é verdade. Infelizmente, existe um lado comercial agressivo, que às vezes não está alinhado ao lado técnico. E o síndico está aqui como refém. Sim. Cara, o que eu faço? Eu vou aprovar? Aí ele fica numa saia justa. Neste momento a gente percebeu, o síndico precisa de ajuda. O gerente de manutenção precisa de ajuda. A Arsenal não vende uma peça. Nós não fazemos nenhum trabalho de manutenção, nós não fazemos reapertos, nós não fazemos lubrificação, nós não fazemos modernização, nós não vendemos nenhum tipo de item que concorra. Ou seja, se nós vistoriarmos o seu elevador, nós vamos falar para você realmente o que precisa ser modernizado, porque eu não quero te vender modernização. E por outro lado é muito bom porque eu equalizo as propostas e você vai ter banana, banana e banana. 3 empresas falando a mesma língua. O objetivo nosso é trazer clareza para que as decisões sejam eficazes. Consequentemente, Luciano,
Consequentemente, Anderson, e você que nos assiste, eu não estou trazendo também uma segurança jurídica? Sim. Porque eu estou te trazendo dados e fatos que são reais, e se ocorrer algum problema você teria um documento de boa-fé. Eu estou te trazendo uma segurança técnica, porque você não entende de elevador, e com o nosso conhecimento técnico, que é avassalador, senhores, somando todos os nossos sócios, mais de meio milênio de experiência, dificilmente vai ter um problema que um dos nossos sócios da Arsenal não já vivenciou, trazendo segurança jurídica, segurança técnica, segurança financeira. Quanto custa essa caneca? Eu não faço ideia. Pode ser R$1 ou pode ser R$100. Alguém que trabalha com caneca fala assim, Rafael, nem 100 e nenhum. O preço ideal é R$ 12,99, com a margem de 200%. Se você trouxer por tal caminho, nós sabemos os caminhos dentro do mundo dos elevadores, os custos das peças e dos serviços, para que o cliente não se sinta lesado. Isso é legal. Então, segurança jurídica, segurança técnica, segurança financeira. Sim. E o mais legal também, que é a segurança administrativa na comunicação. Cara, o elevador parou. Eu preciso administrar essa situação. Vai ficar uma semana? Por quê? Vai ficar um mês? Por quê? O morador não quer saber. Ele vai dizer assim, eu pago o seu salário. Eu pago para essa empresa. Eu pago o condomínio em dias. E aí a gente vem e traz clareza com leveza, mas consciência. O elevador vai ficar parado porque a peça é essa, a empresa está se empenhando, não dá para ser consertado, é uma peça nova, vai vir de fora. Ou seja, abraça o síndico para que ele fique ali Tem uma confortável. informação total. E uma porque o síndico não é especialista. Não é. E tem uma notícia triste. A gente só faz isso pro elevador, tá, gente? O restante a gente não consegue atender. Não, mas sabe o que eu sempre falo? Eu, Anderson, a gente une o útil ao agradável. O Anderson é da parte financeira e eu sou da parte operacional. Sim. Eu acho que o síndico tem que aprender um pouco. Eu só quero a parte parar da- tudo, Anderson. Só quero falar com você a partir de agora. Porque o dinheiro tá aqui. Não, mas eu acho que o síndico tem que aprender um pouco operacional. Sem Até dúvidas. porque no primeiro momento ele vai ter que explanar isso para os moradores. Inevitável. E é inevitável. Ele vai ter que falar. Eu já tive uma situação, né, de grande porte, de o elevador ficar parado 3 meses, porque a gente estava esperando algumas peças, porque deu problema, queima da peça, queima do motor, do inversor de frequência. Uau. E aí estava esperando essa situação para se resolver, mas estava na garantia. Sim, né? mas mesmo assim, 3 meses. Não, mas a gente tinha. Eu sempre Clareza, falo- tinha clareza. Tinha. O que eu sempre falo para o morador é o seguinte: quando você tem. Esse condomínio tem 14 elevadores. Uau. Então, cada torre, são 3 torres, cada torre tem 4. Então, o cara consegue atravessar pela escada de emergência e ir para outro elevador. Quebrou perfeito. um, ele ainda tem um do dele. Perfeito. O que quebra as pernas é descer com o lixo, descer com o cachorro, porque aí não tem o que fazer. É aquelas peculiaridades que a gente destina para um equipamento. Mas eu vou falar pra você que esse é o grande problema quando você fala de elevador quebrado. É assim, ó, o elevador quebrou, o elevador de carga quebrou. Aí ela vai ter que descer com o cachorro no elevador social, com o lixo no elevador social. Quando tá tudo funcionando, você pega o cara descendo lá, você notifica e fala assim, mas quando tá quebrado eu posso, agora eu não posso? Falei, cara, existe uma particularidade. É um alinhamento e uma exceção aqui devido a uma necessidade. E esse é o maior problema. Só que o que eu sempre falo? Se o síndico tem uma empresa grande, que ele cobre ela, que ele participe, Sim. que ele vai lá, que ele olhe o orçamento, que ele verifique mesmo o equipamento. Eu mesmo já verifiquei quando o inversor quebrou. Eu queria saber o porquê que o inversor não está recebendo sinal, por que não está mandando, qual o tipo de problema, se a corrente está variando do motor, se tem. Então a gente consegue detalhar isso e mostrar para os moradores. Mas e quem não consegue? Eu ia dizer isso agora. Você tem esse privilégio de abarcar esse conhecimento Sim. na área de manutenção, mas a grande maioria dos síndicos, até pela sua função primordial de acordo com o Código de Civil, não é ter o conhecimento Não, técnico. sim. Eu entendo que você, síndico, você, síndica, precisa saber de uma coisa. Você é como um gestor. Não, você é um CEO do condomínio. Você precisa ter uma pessoa muito boa no financeiro, que pode ser ali só administradora de condomínio. Você tem que ter uma pessoa muito boa ali na parte dos elevadores, que é a empresa de manutenção, uma empresa de consultoria. Você precisa ter uma pessoa muito boa ali na parte da sua piscina, uma pessoa muito boa ali na parte da sua limpeza, da sua portaria, da sua segurança. Ou seja, você tem que criar os seus departamentos e os seus assessores, vamos chamar assim, os seus fornecedores como parceiros. Sabe, eu aprendo muito com os síndicos. Eu tenho síndicos, e eu vou citar aqui, não querendo ser injusto, mas a nossa empresa ela teve um começo. Grandes síndicos, assim como, por exemplo,
Aqui em São Paulo nós temos o Aldo Bussoletti, que acompanhou a gente. Sim, Nós que temos lá legal. em Curitiba, lá, tanto a Thaís com o Rafa, com a Mauri, quanto o pessoal da Informa Síndico lá, o Maico. Nós temos grandes síndicos lá, o Rafael Irani lá em Florianópolis, e a minha síndica Ana Paula lá em São José dos Campos. Quando você começa a conversar com os síndicos e eles sentem que você está junto com eles, não é uma questão de dinheiro, é uma questão de assim, cara, eu não estou sozinho. Sim. O síndico ele precisa se sentir seguro no tema elevador com a Arsenal. Se a Arsenal não trouxer essa segurança, junto com a empresa de manutenção, eu não estou fazendo o meu trabalho. Agora, ele não precisa entender do operador de porta ou da repimboca da parafuseta. Sim. O que ele precisa entender é o seguinte, cara, eu conheço quem entenda e essa pessoa trabalha para mim. E ela entrega tanto para mim que eu confio plenamente no que ela vai fazer. E aí ele tem que cuidar de outras coisas. É o barulho do andar de Não, cima. mas é legal, a gente teve outros contatos aqui, até em outras áreas, que você tem essa consultoria para outras áreas. Sim, né? auditoria, segurança que está cada vez mais que comum. o síndico, que nem a gente teve um engenheiro do próprio CREA, né, Anderson? Sim, sim. Sim. E ele falou que ele é síndico do condomínio dele e teve a pintura de fachada. E ele falou assim, ele é engenheiro, o cara falou assim, ó, vou contratar uma empresa para acompanhar todo o processo desse trabalho que vai ser executado. Perfeito. Porque eu quero saber se eles estão usando o material que eu Correto. solicitei, Pagando, né? se eles estão fazendo Isso. da forma correta. Aí o cara falou, mas você não pode fazer. Não. Tem Meu, que ter uma assim, empresa para dar garantia. Mas ele é um cara diferenciado. Entendeu? E você fala do CREA, nós temos hoje no nosso corpo mais de 10 engenheiros. Mais de 10 engenheiros compõem, inclusive meu sócio na matriz, o José Júlio, engenheiro mecânico formado pela Poli. Hoje, dentro do nosso corpo, nós temos lá o Alex Miyamoto, ele é um engenheiro, também mecânico, que ocupa uma cadeira de conselho no CREA, aqui em São Paulo. Então, nossa relação, hoje mesmo, eu vou ter o privilégio de visitar os colegas do Conselho Regional de Técnicos, que é uma classe, um conselho que está crescendo muito. Eu estou muito feliz em ver o trabalho deles. A gente vai ter lá, bater um papo com eles. E todos esses órgãos reguladores sérios precisam ser respeitados e precisam ser apoiados. E a Senal, ela está assim, envolvida até a alma junto com a BNT, junto com o CREA. Somos associados, a única empresa de elevadores associada à Associação Brasileira de Franchise. Então esses órgãos reguladores, essas associações fazem todo sentido para que você, síndico, morador, tenha cada vez mais segurança nas suas decisões de escolher os seus fornecedores. E ali trazer o resultado. No final eu quero resultado. Não quero elevador parando, não quero preços absurdos, mas uma coisa eu garanto, elevador vai dar problema. Ele vai dar problema assim como o sol brilha. A questão é a velocidade e o preço e como você vai comunicar esse problema para os teus moradores. Sim. Como é um carro, né? É um carro Sim. vertical. Isso vai dar problema. É que nem aquele carro. O cara vai assim, pô, tô com um carro aqui importado. Aí ele vai numa loja e compra uma peça que não é do carro. Cara, não tem garantia de funcionamento igual tem a peça original. A diferença do carro é que é você e sua família. O elevador é você, sua família e todos os outros. É que nem você falou, se tá cantando lá, você não vai viajar com o carro desse jeito. Sim. É óbvio que não. Né? Então, elevador é a mesma coisa. A gente faz. Essa semana passada eu tive um problema o pessoal ficou preso no elevador. O elevador deu. Eu não sei qual foi o problema na época, mas tinham falado para mim que era a comunicação entre o sensor. Então ele deu uma baixada, ele perdeu aquela comunicação. E aí ele parou, tentou resetar, não conseguiu, mas ele desnivelou. Isso, ele foi pro limite. A gente chama o limite do fim de curso. Ele ultrapassou o limite de segurança, ele chegou no segundo limite e ele parou. Aí ele parou. Aqui eu vou parar e não vou me movimentar, realmente. Aí ele segurou. E aí você vê que as pessoas têm a leve sensação de dizer que o elevador não funciona direito, né? Eu falei, cara, não é. Pelo contrário. Ele funcionou bem. Agora. Ele fez o que tinha que ser feito, ele resetou, você vê que os elevadores hoje resetam, né? Ele reseta. E aí ele tentou fazer tudo bonitinho, mas como ele quando ele ultrapassou a área de segurança, aí ele vai parar. O elevador, Luciano, Anderson, você que nos assistiu, o elevador ele protege você. O elevador ele ainda é o meio de transporte mais seguro do mundo, não pilotado por homens, pois o pilotado por homens é o avião. Então, quando há um momento onde ele retém a pessoa ali, entenda o seguinte, o que vai fazer você ficar nervoso é isso aqui, ó. Você começa a ficar tenso, então mantenha calma, pois não vai faltar o oxigênio.
Muitas das vezes você até sente um pouquinho do ar passando na porta do elevador. Não vai faltar oxigênio porque é exigido por norma as aberturas de ventilação cruzada, que gera essa ventilação natural no poço. Dias mais quentes é mais complicado, mas faz sentido. Quando você está retido, o elevador fez o seguinte: olha, tem alguma coisa errada. Ou minha porta não está abrindo direito, ou tem algum obstáculo, eu vou te proteger. Eu vou te proteger aqui até que uma ação externa confirme que está tudo ok e aí você vai ser liberado. Então, é uma questão de proteção mais do que prisão. Agora, é óbvio, o fato gerador, o que aconteceu, Sim. é onde a gente começa a abrir a porta, abrir os livros e entender. Foi uma falha mecânica, porque a manutenção preventiva e corretiva não ocorreram, foi uma falha porque não houve aprovação de um orçamento, foi uma falha porque não trocou uma peça que inclusive o contrato cobria, e aí onde a Arsenal entra com clareza e o síndico sai daquele nevoeiro e vai para a eficiência e fala com autoridade, disciplina e seriedade perante a quem ele deve os respeitos, que são os moradores, os condôminos e o O conselho. respaldo, né? O respaldo. Que é isso que muito síndico orgânico, que compreende aí 80% do mercado, até um pouco mais, é o síndico morador, que nós sempre falamos. Ele já está fazendo um papel a mais do que ele está ali. Ele tem a vida dele e ele tira um pedaço de onde seria o descanso para ser síndico. Então, de fato, como você mesmo colocou, Rafael, ele precisa ter o suporte. Tem que ter. Porque senão ele vai criar mais um problema, né, Luciano? Para ele próprio. E vai gerir muita coisa. Porque o morador... Fala aí, Luciano. Não, mas você encontra no condomínio advogado, nessa hora você encontra advogado diabo que a gente fala. Você encontra engenheiro. É o condemônio. Você encontra técnico, você encontra tudo. Você fala assim, mano, eu trabalho... Tudo da boca pra fora. Eu trabalho na empresa. Não sei o que lá. Cara, então, não sei se você trabalha, você pode ajudar a gente. Mas eu te pergunto, Luciano, vocês que estão atuando na área de síndicos aqui, até virando um pouco a mesa aqui, da tua jornada, Luciano, depois da tua jornada, Anderson, assim, no tema elevador, tem algo que você, assim, cara, eu não consigo entender isso, Rafa, mesmo que você tenha um conhecimento técnico, eu queria saber por que é assim, tem algo que te incomoda, algo me fala aí, deixa eu ver se eu consigo ajudar você, essa audiência maravilhosa. Eu vou falar pra você assim, eu sempre tenho um problema da seguinte forma, porque tem que trocar uma correia. Trocou a correia semana passada, deu problema de novo. Porque o inversor tá com problema de comunicação. Poxa, mas o inversor não era para ter problema de comunicação. A gente sabe como que é uma programação do inversor. Positivo. Né? Porque teve um pico de energia, queimou o inversor, mas não teve pico. Só foi nele. Entendeu? Então você tem coisas que... mas assim, uma placa de comunicação, uma placa, a gente sabe que tudo se comunica, né? Naturalmente. O problema é a forma que a informação chega. Opa! Exato. Então você está falando sobre uma recorrência de problemas que se acumulam e, consequentemente, a comunicação desvirtuosa que acontece. Ou seja, olha, é isso, veja bem, entretanto, é isso, aquilo. Aí você vai acumulando a dor e se sentindo assim, cara... Se você quer ver uma coisa, Rafa, quero. Vou botar uma coisa aqui pra você que isso é legal. Manda. Eu sou um cara da manutenção, trabalho há mais de 20 anos com manutenção elétrica e eletrônica. Trabalho numa grande emissora, eu acho que todo mundo já sabe disso. E eu sou da seguinte premissa, eu usei tudo que eu tinha de informação hoje, para você ter uma ideia, casa de piscina de casa de máquinas de piscina. Eu tenho bombas trabalhando em paralelo. Eu tenho duas, eu não tenho mais uma. Opa. Eu não tenho dor de cabeça mais. Perfeito. Eu coloco todo o sistema para trabalhar, o Anderson sabe disso, no automatizado. Eu gosto dessa parte de você ter tecnologia trabalhando na manutenção. Monitorando, apoiando. Isso é muito legal. E aí quando você, que nem eu gosto de ter, vamos supor, que nem eu tenho uma empresa grande que cuida dos 14 elevadores, que é a empresa que construiu. Sim, montou, positivo, que montou, né? Perfeito. E eles deixam um técnico lá. O cara técnico... fica praticamente a semana toda, faz a preventiva, analisa. Quando ele tem que sair, ele sai, ele faz os negócios. Isso é legal. Ele é o ponto de apoio pro técnico, seu condomínio. Ele me deixa confortável porque ele consegue sanar os problemas. O cara sai de férias. A casa cai. Vamos torcer pra ele não morrer, então. Não, mas eu falo assim, ou ele faz gambiarra, ou é porque ele tá aqui ou alguma coisa. Não é possível. Mas Toda ele vez saiu... que o cara sai de férias, eu tenho dor de cabeça no elevador. Então, aí você quer uma resposta para essa situação? Quero. É simples. Primeiro, olha só, que interessante. Primeiro, parabéns por ter uma visão
cada vez mais moderna, você síndico orgânico, não importa, o conteúdo tá aí, eu acredito que o Questão tá à disposição aqui para você mergulhar, mandar um direct para eles, fazer um comentário, manda as perguntas que aqui vai sair a resposta. O que acontece aí? Até que ponto a pessoa ela é tão relevante que ela não se torne desnecessária? Se eu perguntasse para vocês o conceito de uma característica de um líder, eu não tenho dúvidas que vão sair aqui várias palavras engrandecedoras e você também fala, digita aí o que não pode faltar em um líder. Sim. Eu vou te falar a minha humilde opinião que eu aprendi com o reitor da Universidade Metodista. Me fugiu o nome dele aqui agora. Ele falou assim, o líder, ele não pode fazer muita sombra. Porque o verdadeiro líder é ao lado de quem pessoas crescem. Se a pessoa não está crescendo ao seu lado, tem algum problema. Esse guarda-chuva teu é muito amplo, essa nuvem está muito ampla e a pessoa está lá debaixo das tuas asas e não está crescendo. Porque a grande essência de um líder é se tornar desnecessário. Porque quanto mais ele se torna desnecessário, mais necessário ele fica. Porque ao lado dele pessoas crescem. Esse técnico ele é tão bom que ele não pode sair de perto que o elevador vai dar problema? Será que ele é tão bom mesmo? Porque se ele fosse muito bom, primeiro, ele teria um substituto à altura. Segundo, ele estaria 3, 4, 5 meses de férias, porque o elevador é uma máquina tão extraordinária que depende muito do usuário fazer muita caca para ele parar, ou muita coisa ruim acontecendo na rede de energia, e eu acho que você é um cara safo nisso. Sim. Então assim, será que realmente, Luciano, você está sendo bem atendido? É isso que eu me pergunto. Eu tenho uma resposta para você. Arsenal Consultoria em Elevadores. Eu vou te garantir isso. Com certeza. De forma clara, idônea e isenta. E para você também que nos assiste. Eu acho que tem que ser dessa forma. Né? Tem que, se você tem alguma... Não é nem desmerecendo o trabalho do cara. Não. Às vezes ele pode estar fazendo algo que mantém lá, e aí quando dá problema você vê o técnico tá... Não, porque tem que trocar uma correia. Mas cara, o cara trocou semana passada. Você não paga pro João. Não. Você paga para a empresa que contrata o João. Eu não estou me referindo ao João. O João tem um supervisor, o João tem uma engenharia técnica responsável. Sim. O João, se é uma empresa grande, tem um monte de gerente e diretor acima dele. E eu já falei isso pro gerente dele. Ele falou, cara, é só o cara sair que o elevador começa a dar problema, mano, tem alguma coisa de errado. E o que ele responde? Ah, não, a gente vai verificar. Falei, mas vai verificar. Há quantos anos você tem contrato com eles? Cara, desde o início, já tem 7 anos. Então, 7 anos, caramba. 7 anos, muita água passou por baixo da ponte. O que eu vi que melhorou, tá, o Rafa, eu tenho que falar a real. Porque assim, por favor, quando a gente pegou o contrato, a gente tinha um contrato muito abusivo nos valores. Era um contrato muito alto. Fiquem atentos aos seus contratos, Isso, hein? Fiquem atentos. atentos. Era um contrato muito alto, um valor abusivo. Eu vou falar aqui coisa aqui de 20 mil reais, 20 e poucos mil reais. Para 14 elevadores era muito dinheiro. E assim, a gente teve elevador que ficou parado 3 meses. A pergunta que eu te faço é, foi descontado da fatura esses 3 meses que o elevador não estava funcionando? Então, na época, como eu não era eu era só do conselho, não entendia o que estava acontecendo, não foi. Não foi. A gente foi pior, ficaram sem pagar e a gente teve que pagar o que ficou sem pagar. Mas eu sei que a tratativa com eles foi uma tratativa legal, porque diminuiu o contrato, eles atenderam... Na realidade não diminuiu. Na realidade ele trouxe o contrato para o valor que seria justo. Seria justo. E eu falo que é o seguinte, eu acho que tinha um pouco da antiga gestão deixar largado. Então, porque não tinha uma cobrança efetiva. Se o líder anda, o liderado se arrasta. Então. Lembra que você é o CEO do negócio? Isso. Quem são os seus fornecedores? São caras que engajam com você ou te travam? E eu entrei nesse mercado porque assim, eu vi que esse mercado ele tem... Graças a Deus você entrou, cara. Ele tem uma vasta oportunidade. Oportunidade de você estar crescendo, mas de você trazer informação, de melhorar cada vez mais, porque o que a gente sempre imaginou? A gente vê que aí tem muita... A gente pega condomínio, o cara fala assim, pô, a administração roubou o condomínio, o síndico fez cagada, a empresa aqui largou o elevador tá desmontando, a porta não abre. E você vê que as pessoas, no mundo que a gente vive de tecnologia, ainda não... Pô, pra onde eu vou? Acorda, com quem que eu corro? Por isso que a gente montou Em Questão. Eu acho que o Em Questão é para trazer essa informação. É para trazer essas questões. Até para nós. Até para nós mesmo. Cara, mudou muita coisa pra gente. Cara, é um privilégio para você hoje, ter um negócio eu termino o programa com Em Questão. Rafa,
preciso de você. Que bom. Fulano, preciso de você. Que bom. Porque isso ajuda, né? Essa informação, esse trazer isso para as pessoas. E você democratiza isso, porque Isso. não desistam desse projeto. Olha, você que está assistindo a gente, cara, não custa nada você pegar o aviãozinho e compartilhar, manda um joinha, fala do teu Show. sentimento. Poxa, cara, que legal isso que eu vi, porque isso aqui é a gasolina deles. Eles estão aqui sendo o mesmo tempo que ele poderia estar trabalhando, faturando, ele está aqui dedicando para que você tenha conteúdo relevante. Não é só, eu não nasci, estou aqui. A gente ligou, conversa, liga, marca, alinha, agenda, vem, para que você seja beneficiado. Olha que coisa linda você ter nas mãos. Então, gratidão por Questão Cast estar aqui. E eu queria a tua pergunta, Anderson. Não tem nenhuma capciosa, alguma... Eu ia começar com isso aí. Eu ia complementar, é o seguinte, que o grande desafio quando nós falamos de elevadores começa quando o condomínio é entregue, que é a benditação. Na implantação, que é o que o Luciano colocou, vem contratos absurdos de elevadores, né? Eu tenho um exemplo de uma implantação minha, que não posso falar qual que era a operadora, mas quando eu olhei, eu nunca esqueço que eu foi tão sarcástico que você riu. Não, eu liguei pro consultor e falei assim, ó, isso aqui é um estupro. 5 pau por carro. Eu falei, amigão, a média que eu tenho da tua empresa nos outros condomínios é 900 por carro. Por que você tá me chegando agora 5 mil reais? Porque se colar, colou, parceiro. Então, só que aí é isso que eu falo, como o síndico ele ter as informações e ter o negócio. Ter uma consultoria ao lado, Né, faz toda a diferença. Nós, claro, o Luciano, nós já somos safos. Nós sabemos o valor médio do custo do carro. Então, se o cara vir, né, Luciano, é 2.000, não vai ser 2.000. É 1.500, não, eu sei quanto que é o custo da região. Sim. E aí, outra pegada que eu acho que é o, vamos dizer assim, o grande buraco negro desses contratos é o síndico entender a famosa com peça sem peça. Que peça? Legal. Isso eu ia perguntar para você. Esse é o negócio. Agora, que peça? Claro. Vamos lá. Quando nós falamos de modelos de contratos, nós temos duas opções básicas. Existe aqui algumas diferenciações dependendo da empresa, mas o básico é contrato de conservação. Ele não cobre nenhum tipo de peça. Como a palavra diz, ele conserva o elevador, então ele tem lá o atendimento a chamados, ele tem lá o resgate ao passageiro, ele tem tudo. Tudo que for preciso comprar será ofertado no orçamento. E existe o contrato com cobertura de peças. Então, qual é a principal cláusula do contrato com cobertura de peças, Rafael? Qual é a principal cláusula? Não é a cláusula do valor, não são as cláusulas da relação jurídica, não é o endereço, não é o CNPJ, não são os dados de vocês. A principal cláusula não é a cláusula de qual peças cobre, é a cláusula de quais peças não são cobertas pelo contrato com cobertura de peças. Quais são as peças não cobertas e o que faz as peças não serem cobertas? Já vai lá no teu contrato, se você não tiver, já pede ele e compartilha aí, @ArsenalElevadores no direct. Rafa, tenho esse contrato, quero tirar essa dúvida. Nós vamos esclarecer para você aí, @ArsenalElevadores no nosso direct. Dúvidas sobre contrato, a gente vai falar contigo aí. O que você precisa ver? Ler essa cláusula, e essa cláusula vai mostrar o que não está coberto. E aí você vai começar a avaliar. Cara, isso aqui cobre. O que não cobre? Você sabe o que não cobre? Você entende que peça é aquela, quão relevante é? Porque, por incrível que pareça, existem contratos que não cobrem o inversor de frequência, que não cobrem o elemento de tração. Um não cobre o botão, o outro não cobre o espelho, tudo bem. Mas até que ponto alguma outra ação vai gerar a não realização desse contrato? Olha, porque houve um vandalismo, porque caiu água, porque teve uma oscilação de energia, nós não vamos cobrir. Então é muito delicado essa definição. Mas hoje, de bate-pronto, lição de casa. Quais peças não cobre e por quê? Nesse meu contrato. Nesse contrato que eu falei aqui, eu tive um problema que foi... Ele cobria motor, o inversor, ele cobria. No valor que estava, cobria. Só que a gente já tinha pagado já... Algum? Então, aí você para e pensa, eu não quero colocar em voga a relação, e eu nem quero saber o nome da empresa. Sim, não, nem mas precisa. assim, dá a entender uma atitude de má fé? Dá, lógico que dá. Se cobre, eu vou vender?
E outra coisa, eu vou fazer você pensar agora, como é que uma empresa que te coloca um contrato com cobertura de peças ganha dinheiro? Você tem um carro, não tem? Vou trazer o exemplo do carro. Se o pneu tá meia vida pro final, você vai esperar aparecer o arame para trocar? Negativo. Será que está aparecendo o arame das peças do seu elevador para a empresa pôr em prática aqueles anos que você tem pagado com cobertura de peça e ela está esperando quebrar para trocar, sendo que você já pagou isso? Como é que você olha isso? Como é que você valida isso sem um conhecimento técnico ao seu lado? Sim. De alguém que não vai concorrer com eles. Ô, Rafa, aproveitando, vamos fazer uma questão. Como é que funciona contratar Arsenal e como inicia o trabalho da Arsenal? Cara, essa é uma pergunta maravilhosa. Isso é legal. Primeiro que eu quero que você entenda, não somos uma empresa que faz manutenção de elevadores, mas nós somos o seu braço direito para esse assunto. Primeiro ponto é, contratar Arsenal não é mais uma questão de luxo ou uma questão de devo ou não devo. Tirou um palmo do chão, põe tua vida em risco. Só que, ao contrário dos outros moradores, conselheiros, o CPF que está lá é o seu. Você não precisa entender de elevador, você precisa ter alguém que entenda ao seu lado. Para contratar Arsenal é muito simples. Primeiro que a gente praticamente hoje atende o Brasil inteiro. Nós temos 26 sócios franqueados espalhados hoje fisicamente em 15 estados. Se você deseja ter uma visão clara do estado atual do seu elevador, nas questões de segurança, nas questões contratuais, no que diz respeito às partes técnicas, não às partes jurídicas, as questões administrativas financeiras do contrato, as questões que realmente te incomodam. Rafael, eu preciso modernizar, eu tenho 3 propostas aqui, eu não sei qual é a certa. Rafael, eu estou recebendo o elevador agora. Cara, com todo carinho, você não olhou 90% do elevador na implantação. Tem que ter uma empresa fazendo uma vistoria completa para receber o elevador. Ele passou por uma jornada de obras ali, poeira, concreto, um monte de coisa. Não dá para receber como um novo. Você precisa validar isso. Simples assim. Você tem, através do nosso próprio Instagram, @ArsenalElevadores, LinkedIn, Facebook. Você pode mandar lá o seu nome, seu contato, que a gente vai retornar. Através do nosso site, www.arsenalelevadores.com.br. Lá você tem os nossos contatos, certo? E eu vou também, se você desejar, falar diretamente com o Rafael Sampaio, @Rafael com F, Rafael Sampaio Oficial. Pode mandar um direct para mim. Rafael, eu te vi lá no Questão Cast. Quero falar com você sobre elevador, quero falar sobre essa dor, quero tirar uma dúvida. Então, esses canais você chega facilmente até nós e imediatamente a gente vai te alocar ao nosso sócio local mais próximo para você ter uma conversa mais personificada, entender a tua dor e resolver. Porque aqui o que move é resultado. Sim, Isso é legal. Isso é importante, resultado, né? Uma outra coisa, a gente tem visto aí, Rafa, eu ia até colocar aqui, mas eu acabei não puxando. Você viu os acidentes que tem tido, né, com elevadores, né? Por erro humano, né? Existem sim. Infelizmente, a gente, enquanto fazemos vistorias, nos debruçamos por vários ambientes delicados, ao ponto Sim. de que a gente, em muitos casos, para o elevador e aciona a empresa de manutenção. Acidentes com elevadores, eles estão se tornando mais comuns. Não existe hoje um órgão, uma forma de contabilizar isso com precisão. Mas pegando aquilo que vira notícia, são inúmeros acidentes. Sim. 2024, a gente teve aí facilmente mais de 40, 50 sinistros fatais com elevadores. 2025 também. 2026 a gente está vivenciando isso. Mas como é que a gente valida isso? Por exemplo, pode ter acontecido um acidente no elevador, no prédio. O cliente saiu do elevador, tropeçou, bateu a cabeça. E ali ele teve, sei lá, uma convulsão, passou mal, foi para o hospital. Lá no hospital ele foi internado e ele ficou lá, sei lá, uma semana e depois ele teve lá uma complicação e veio a falecer por causa de um AVC ou de uma parada cardíaca ou de uma infecção hospitalar. Mas qual foi o fato gerador? Sim. Isso não foi contabilizado. Não. Então, assim, contabiliza, né? mais que triplica, quadriplica o número de acidentes com elevadores fatais devido a essa jornada que acontece. Fora acidentes de trabalho, que muitas das vezes não são divulgados, Sim. com os próprios técnicos, muitas coisas acontecem e não são publicadas. Então, nosso esforço é para levantar o maior número de dados possível e trazer, sim, existem casos que são, sim, falhas humanas. Sim. Falhas humanas. Eu tive outros vídeos que a gente postou, e até foi um recente, que foi, acho que foi na China até, né, Anderson?
que o menino entra com a bicicleta e o sensor de porta não pega a bicicleta. Na hora que ele entra, a porta fecha, ele coloca a bicicleta, né? Sim. A porta fecha com a bicicleta, ele tenta tirar, ela leva a bicicleta para cima, ele cai e cai no fosso, né? Sim. A nível mundial, existem muito mais acidentes que não são documentados. No momento em que você tem uma empresa que faz a manutenção, no momento que você coloca a sua confiança ali e assina um contrato e você começa a ver esse número de acidentes, eu reforço, é necessário um olhar externo neutro. Sim. Você tem, por exemplo, a área política. Ela não se autoaudita. Nós temos os tribunais de contas. Sim. Você tem, por exemplo, o próprio imposto de renda. É uma forma do governo auditar a sua renda. Você tem, cara, laudo para caixa d'água. Você tem laudo para o para-raio. Você tem laudo para a piscina. O que te impede de ter um laudo para o único item que movimenta as pessoas dentro do prédio? Uma vez a um ano, um laudo neutro, como que o Arsenal faz. É o que você precisa para ter um pouco mais de clareza e tranquilidade. E quem sabe ali evitar um sinistro. Porque aquele papo de que comigo nunca vai acontecer, não. esquece essa história. Isso é fato. Estamos aqui para auxiliar e trazer o maior segurança possível junto com as empresas de manutenção para você que é usuário de elevador não ser, quem sabe um dia, uma vítima do elevador. Isso é ruim. Né? Criança, então, hein? E não adianta você passar, né, Luciano, nos condomínios, falar pro pai, eu falei, o elevador é um veículo. Posso falar para você, né? teve uma maior, eu estava vendo esses tempos atrás, principalmente aqui no Brasil, teve um índice maior com prestador de serviço. O próprio usuário, ele tem sido negligente. Vamos lá. O que gera paradas de elevadores? Vamos lá. Primeiro, economia errada. Gente, é inadmissível pagar, assim, da mesma forma que é inadmissível pagar 5 mil por elevador, é inadmissível pagar R$300 por manutenção. É inadmissível. Existe. Então existe o 880. Então não adianta você querer... E a empresa de manutenção não deve aceitar isso. O primeiro a não aceitar isso é você. Você tem um plantão 24 horas, você tem infraestrutura, você tem engenheiro responsável, você tem um monte de coisa para cuidar e você se debruça a preços assim, bem baixos. Só para ter contrato. Contratos com valores muito baixos, desconfie. Segundo ponto, excesso de horas trabalhadas. Os técnicos às vezes estão cansados, eles são seres humanos igual a você. Tudo isso né? vai gerar o problema. Sim. Certo? Equipamentos obsoletos. Cara, o seu celular não é o mesmo celular de 5 anos atrás. Talvez tenha uma exceção aí, mas assim, o elevador, ele tem elevador com 30, 40 anos, o cara quer que dure até Jesus voltar, não vai durar. Modernização é um caminho sem volta. Metade dos elevadores precisam ser modernizados no Brasil. Sim. Certo? Empresas irregulares. Essa empresa, ela tem ali o seu registro no CREA, essa empresa tem um engenheiro responsável, faz uma visita. Vai uma vez olhar a infraestrutura. Tem parede, tem teto, tem almoxarifado, tem técnico, tem carro, tem moto. Vai lá uma vez olhar. Evite, trabalhe. E você não pode dizer que você não sabe, porque o Questão trouxe isso para você hoje. Sim, com certeza. Sim. E a gente evitaria muitos acidentes se essas atitudes fossem tomadas. Mas sem sombra de dúvidas, fazer uma vistoria completa por uma empresa neutra é indispensável para o teu negócio. É uma garantia, né? É uma garantia. Ô, Rafa, outra pergunta. Você tem um índice dos maiores problemas que você já... Sem sombra de dúvidas. Hoje, disparado, a gente não pode falar assim, podemos falar com tranquilidade que a gente tem uma alimentação de energia muito delicada. Sim. As oscilações, elas são muito contundentes. Então, a energia, ela tem sido um problema sério. Ela tem se destacado cada vez mais. A oscilação energética tem gerado muitas falhas nos elevadores. Ela é destacada assim, na parte técnica, uma das principais. Só que quando eu venho para o usuário, o que canta de galo são portas. Porque as portas, elas abrem e fecham com muita frequência. E o usuário tem participação nisso. Então o usuário fica segurando lá o feixe de luz durante 30 segundos, 1 minuto. Aquilo ali é feito para que enquanto você passe, a porta não encoste em você. Não é uma tranca. Você fica lá. E aí, tudo bem? Tá vindo? Esqueci a chave. Aquilo ali vai causar um problema. Sim. Vai causar um problema. E aí, ou a porta tá fechando, o cara vai lá, enfia a mão, e nisso ele encosta na porta, ou ele vem com o carrinho, joga o carrinho para que a porta não feche. Gente, não vai demorar, 2, 3, 5 minutos para o elevador voltar. Então, portas, elas se destacam e analisar com muito carinho como é que está essa alimentação energética dentro do teu condomínio, porque os elevadores eles se tornaram mais sensíveis. Lembra do Landau? O Landau batia no poste e derrubava o poste. Hoje o HB20 bate no poste e ele amassa. Mas o carro ficou mais seguro? Sim.
O elevador também. Antigamente ele tinha aquele... Deve ter aquele elevador de solavancozinho, mas o bicho era bruto, segurava firme. Hoje não, ele está cheio de sensor, você mesmo citou. Rafael, ele ultrapassou o limite, parou. Ele trouxe mais segurança, consequentemente, mais sensibilidade, mais placas microprocessadas, mais delicado. Você não tem nem mais seguro. a casa de máquina dele. Elevadores sem casa de máquinas. Agora está no teto do elevador. Equipamentos sem engrenagens, sem óleo, sustentáveis, regenerativos, uma economia de energia absurda, mas que precisa ser bem alimentado. Eu queria aproveitar essa deixa do Rafa e falar assim, você, alecrim, que usa o elevador, que gosta de chamar a atenção do síndico para dizer que o elevador não tem manutenção, se você usar ele mal, o erro também é seu. Sem sombra de dúvidas. O mau uso causa... Tanto é que as portas, na sua grande maioria, ela está atrelada a um consequente mau uso. Sim. Não é do nada. Vai indo, aí a corrediça, não estão limpando, e aí segura, vai, daqui a pouco você viu a situação. Existem inúmeras outras possibilidades, mas assim, aquilo que vai ficar mais claro para você entender são esses dois pontos. Ó, eu vou falar para você, dificilmente você troca um motor. Eu tive um problema, mas foi por conta... difícil. É o que você falou. Dura a gente até anos, colocou protetor de surto no sistema. Boa, anti-surto. Para poder dar uma aliviada nessa oscilação, porque a gente sabe que a rede brasileira, ela não é uma rede... Tão limpa. Ela, na verdade, ela oscila muito e aí a gente sabe o porquê, né? A conta chega. Então isso dá muito problema e você vai ter dor de cabeça depois. Então... Eu vejo que a situação referente à peça, manutenção, eu acho que é mais peças pequenas, é mais botoeira, é mais... Coisas do O uso contínuo, ele naturalmente não é um problema. Ele é uma consequência do uso, ele vai se desgastando. Sim. Agora, o problema gerado, quando você perguntava, o que dá mais problema? Então, assim, o problema que tem fato gerador, tirando aquele de uso com a lâmpada, essa lâmpada vai queimar um dia, eu só não sei quando, mas ela vai queimar. Sim. Então, as portas estão ali disparadas enquanto chamados, e as questões da alimentação energética dentro do condomínio, ainda mais com essa jornada de carros elétricos chegando, tem que ter muita atenção nesse tema. Você sabe que a gente tem um problema muito grave com a energia, que a maioria dos equipamentos queimam por conta da oscilação. Exatamente. Eu sugiro sempre uma averiguação da qualidade da alimentação. Tanto pelo fato, não só do elevador, mas por tudo que compõe um condomínio. Sabe? Tudo que compõe um condomínio. Então, ver isso é fácil. Às vezes, Rafa, a empresa está falando que é oscilação de energia. Também não vamos usar isso como muleta, tá? O pessoal usa como muleta às vezes. Sim. Aí tem como verificar isso, tem como fazer uma aferição sobre a qualidade da energia, e inclusive gerando um gráfico. E muitas das vezes essa aferição mostra o contrário para as empresas de elevador que estão dizendo, não, é oscilação. Sim, tem casos que sim, mas muitos casos também não são a oscilação. É realmente o cara batendo cabeça, não parametrizando da forma correta, não achando ruído nas fiações, não fazendo o trabalho dele. Ou quando leva o inversor que ele levou para manutenção e trouxe de volta dizendo que é novo. Falando que é novo. Tem essas coisas. Infelizmente, se for para vender é novo, mas se for para consertar, e o engraçado, eu vou botar aqui uma pulga atrás, um cachorro atrás da sua orelha. O contrato com cobertura de peças, se queimou o inversor, vamos dizer assim, por naturalidade, alguma coisa que cubra o contrato. Muito difícil. Ele vai trazer para você um inversor novo ou um recondicionado? Primeira pergunta, guarda. Segunda pergunta, se o contrato é sem cobertura de peças, o mesmo inversor quebrou, o mesmo inversor queimou, ele vai dizer que você tem que comprar um novo ou ele vai aceitar você comprar um recondicionado? Fica aí com essa pergunta para você perguntar para a empresa. Isso é muito bom. Isso é primordial, né? Outra coisa. Porque a minha política só é inversor novo. Mas se o contrato cobre, eu posso trazer o recondicionado. Exato. Sim, e isso é muito bom. Rafa, a gente fala aqui de... deu um problema no elevador, o cara não tem aquela verba, precisa fazer. Precisa. Mesmo que ele não tenha. Chame os moradores... Precisa, porque tem elevador rateio, porque o elevador não pode ficar parado. É isso, Exato. Você tem a resposta, não tem para onde correr. Não tem e hoje pra onde existe correr. aqui, o condomínio é o melhor cliente que existe, existem dezenas de garantidores, eu não sei se vocês têm algum parceiro nesse segmento aqui. Tem. Então, busca esse parceiro seu que é a garantidora, que empresta o dinheiro para o condomínio com segurança, leveza e parcelamentos longos. Eu acho que essa é a grande sacada. Eu tava, a gente falando de manutenção, de obras, eu lembrei de uma coisa que é bem legal até para os síndicos levarem isso em consideração. Casos de emergência, não necessariamente você é obrigado a fazer com a empresa, porque é uma emergência, né? Sim. Eu sempre falei isso porque eu tive um problema
Não era com o elevador, mas era um problema corriqueiro que tinha no condomínio, e o cara me trocava uma peça por valores absurdos, sendo que a peça custava R$600. E aí você vai ver a mão de obra do cara, porque o cara terceirizou, quarteirizou, porque o cara só veio para analisar e trouxe os caras e para ganhar o dele. Sim. Não existe. Então a pessoa pode muito bem negar isso. Vamos lá, ninguém é obrigado a fazer nada e a lei é muito clara sobre venda casada, mas você tem um contrato com a empresa de manutenção que coloca sobre a empresa de manutenção a responsabilidade sobre os equipamentos. Sim. Naturalmente, o correto, o ideal é que você se resolva com a empresa de manutenção determinados itens que estão ligados diretamente ao uso do equipamento, mesmo que você tenha um certo conhecimento de fornecedores. Negocie com eles, mostre para eles, envolva eles, porque isso pode ser justamente a desculpa que ele precisa para mostrar assim, não, mas como você fez aquilo, aconteceu isso e infelizmente a culpa não é minha. Sim. Então assim, este contrato rege uma relação. Ah, cara, o protetor acolchoado, claro que não. A lâmpada, claro que não. Cara, eu quero, sei lá, embelezar o meu elevador, claro que não. Agora, se você precisa alinhar com a empresa de manutenção, porque a partir do momento que ela assinou o contrato se colocando responsável pelo elevador, ela tem a responsabilidade direta nos acidentes, a responsabilidade direta no desempenho do equipamento. Então, às vezes, a economia é mais por uma falta de comunicação. Então, qual é a nossa indicação? Independente do perfil da peça, se ela está ligada diretamente ao funcionamento do equipamento, não é um acessório, chame a empresa. Negocie com a empresa. Cara, eu não admito pagar isso. Eu liguei pro fornecedor, ele me entregou por isso. E ele vende para mim direto. Como é que nós vamos resolver essa situação? Alinhe com eles. Ô Rafa, você já pegou casos que você teve que falar pro cliente que o problema era preventivo? Na realidade, eu pego isso todo dia. É. Todo santo dia. Por exemplo, toda parte mecânica, ela é preventiva. Sim. O que é uma manutenção preventiva? O que você vai me ajudar aqui? Primeira coisa vamos lá. Ela se resume em 60% em limpeza, lubrificação e reapertos. Sim. Se folgou demais, não teve o reaperto. Se sujou demais, não teve limpeza. Se está pegando, não teve lubrificação. Então, consequentemente, isso está atrelado à manutenção preventiva. Um cabo de aço não rompe do dia para a noite. Não. Ele alonga, ele afina, ele alonga, ele afina, ele alonga, até que ele vai bater lá embaixo. Sim. Então, por que não foi feito o encurtamento? Uma máquina que possui óleo, qual foi a última vez que trocou o óleo da sua máquina? Você não sabe. Do seu carro, talvez você saiba. Mas o elevador tem um motor e uma máquina. Qual foi a última vez que trocou lá do prédio de você? Se é com óleo, se tem engrenagem. Sim. Então, isso tudo é preventivo. Então, isso a gente vê muito. Mas muito, muito. E descumprimento de norma? Dobra a esquina. Dobra a esquina de tanta gente. Então, mas afinal das contas, quando o juiz pega lá o BO, o problema... Quem que vai ser chamado? Quem é o responsável? Quem é o responsável? Então, gente, pare de correr riscos desnecessários. Sim. Uma vistoria ao ano é o que você precisa para você ter mais clareza com uma empresa neutra, e a Cenal está sempre à sua disposição. E dá o suporte para o síndico, porque eu vou falar assim, esse abismo que existe, ele foi construído porque se aproveitou da falta de conhecimento técnico do síndico morador. Então se aproveitou, se criou esse. E nós criamos a ponte agora. Não tem mais esse abismo. Não. Então, e é isso. E aí vem a Arsenal aí dando aí essa ponte, porque de fato um dos elementos mais caros no condomínio são os elevadores. Sem dúvidas. É elevador, e é um dos mais essenciais. É o elevador. E o que tem menos conhecimento de todos. A gente tem muito probleminha assim por besteira, por mau uso de criança, brincando no elevador, apertando. Eu tenho um vídeo lá que eu tenho uma criança dando uma voadora no painel. Pegou pesado a criança. Tem um outro, esse outro foi legal, cara. Eu falo aqui, eu sempre gosto de falar isso. Um belo dia eu tô chegando em casa, que eu tinha saído, já era de noite, aí me ligaram: Luciano, alguém entrou dentro do elevador com um bolo, passou a mão no elevador todo, tá tudo manchado o elevador. Caramba. Eu falei, tá bom. Aí eu pedi pra portaria descer, porque a gente tem ronda, né? Eu falei, desce lá e verifica o que é. Aí o porteiro me ligou e falou: Luciano, não é bolo não. Não é não. Não é bolo não. Tudo eu falei, você tá brincando? Aí eu fui ver nas câmeras, Quando eu fui ver, deixaram o moleque sozinho, o moleque cagou nas calças, passou a mão na bunda e passou no elevador. Jesus amado.
Cara, Isso é comum. Olha, eu vou falar pra você que eu nunca imaginei isso. Eu recebi um vídeo eu já aqui. vi xixi. Eu vi o xixi, moleque mijando no painel. É, cara, já. eu falei, cara, eu não acredito nessas coisas. Mas eu vou te falar uma coisa, e é muito importante linkar da tua fala que você disse, Rafael. Lá não tem muitos problemas, são coisas de usuários. Beleza, imagine o resto do condomínio, o que você sofre. Mas é justamente nessa hora que é mais importante você ter uma vistoria. Sim. Na hora que você não tá, que você acha que não tá precisando. Porque na hora que você estiver precisando, pode ser tarde demais para um acidente, pode ser tarde demais para uma mudança, para alguma obra que está acontecendo no seu prédio, pode ser tarde demais até para você, para sua gestão, porque era aquilo ali que estava faltando para você perder. Olha, não aguentamos mais ele, não resolve as coisas. Ô Rafa, vamos deixar claro uma coisa. Se o seu elevador parou, é uma coisa anormal. Sim, normal. Isso não existe. Não tem esse negócio, não, é normal ele parar. Não, não é normal o elevador parar. Não é normal você comprar um carro novo, o carro parar do nada, você fala, mano, é um carro novo. Parou por quê? Não é normal. Eu vou te dizer o seguinte, é passível de dar problema e vai dar Sim, problema. lógico. Mas assim, a frequência, a oportunidade que você dá enquanto leigo no assunto é que corre o risco. Sim. É assim, cara, eu só vou cuidar do coração depois que eu descobrir que eu sou um cardíaco. É isso que você está fazendo. Então, não titubeie. Tome uma decisão, tome uma decisão, tenha sabedoria na sua decisão. Sim. E faça acontecer em todas as áreas do seu condomínio com prevenção. Você é o gestor, você não é só um executor, você é um estrategista. Você é o general do exército e nós estamos aqui para servir. Isso é muito legal, Isso cara. é bom, né? E é um assunto longo, nossa, é vasto demais. Já, essa é uma pergunta minha. Antigamente, quando os elevadores... Eu até perguntei para um rapaz aqui, ele não soube me falar. Eles falavam que para ter uma manutenção mais eficaz era obrigado ter um operador, lembra disso? Quando você fala o assessorista... Isso, vamos lembra lá, disso? Então, muito bem. Ó, as pessoas acham que os assessoristas eles não existem mais. Tem, ainda Existem, tem. mas no conceito tradicional que você olha aí, ainda em prédios antigos do Rio de Janeiro, São Paulo, o assessorista hoje ele é fundamental em obras. Esses elevadores e guindastes que tem, eles funcionam com o assessorista da obra, porque ele controla o peso, a entrada, a saída, a quantidade de pessoas, o parar, o nivelar. Só que como não é muito comum o usuário estar em prédios em construção, ele não vê a figura do... Ali tem o cara que monitora, que é o cara que pilota aquele elevador de obra, aquelas cremalheiras que você vê. No dia a dia hoje é muito raro você ver um assessorista. Uma manutenção preventiva neste modelo de equipamento antigamente, necessariamente você precisava do cara que manobra, mas o elevador ele tem uma forma de manobrar no topo do carro que dispensa ali o assessorista. Então o técnico ele precisa, ele consegue fazer isso e é até melhor que ele faça isso sozinho, até porque ele está movimentando, então o assessorista pode fazer o movimento, mas não é, isso é mito. Dado uma exceção ou outra de um equipamento que precisava que o cara estivesse dentro da cabine para manobrar. Era legal aí isso. Tudo bem. Porque você tinha um operador, era com um carro, né? O cara... Eu vou convidar vocês e divulgar aqui, fazer um jabá aqui pro shopping, o Shopping Light. Lá no Shopping Light, você vai no Shopping Light, tem um rooftop, tem um restaurante muito bacana lá em cima. O acesso a esse restaurante é através de um elevador, que ele é um elevador modernizado, seguro, mas ele tem toda a funcionalidade de um elevador antigo. Vale muito a pena ir, vale muito a pena ver, vai almoçar ou vier a São Paulo, passa no Shopping Light e é uma forma de você ganhar cultura, conhecer nesse elevador. Rafa, e a Arsenal fica onde aqui? Nós hoje estamos em 15 estados do país, certo? Nós temos a nossa matriz, que é sediada na cidade de São José dos Campos, a primeira cidade tecnológica da América Latina. Hoje tivemos aí o privilégio de saber também que é que possui uma das melhores qualidades de vida do mundo. Estamos ali com a nossa matriz no bairro Aquários, um bairro muito verticalizado, novo, com todo o nosso time, nosso back-office, nossa central de serviços compartilhados para atender o Brasil inteiro. Nós temos aí as nossas sedes aqui em Alphaville, nós temos também um escritório avançado, temos aqui na Avenida das Nações Unidas também, ali no Condo Hub, o nosso espaço também para atender São Paulo, e a grande maioria dos nossos clientes são atendidos no aconchego do seu condomínio, do prédio que ele trabalha. 90% do nosso tempo é fora, não é dentro, tirando o pessoal da matriz que dá ali todo o suporte, apoio para N situações que ocorrem nos elevadores. As nossas ações são sempre em loco, atuando fortemente ali ao seu lado. Show! Rafa, queria agradecer a sua presença, dizer que já acabou, tem muita sempre coisa. Acaba na hora que a coisa começa a esquentar, né? Mas queria dizer que o Rafa é o Jaça dos
dos elevadores. Ô, gratidão. Jaça misturado com o Silvio Santos, voz de locutor e tal. Obrigado. Não, pela gentileza. Rafa, é um prazer. Eu queria agradecer sua presença aqui. Queria pedir desculpa, porque a gente conversou um bom tempo atrás pra você estar aqui, a gente para poder É que eu tava esperando você ficar mais famoso. Olha aí. Eu tô chegando nisso ainda. Mas é bem legal. O Em Questão Cash, só pra te informar, a gente cresceu muito rápido, tá? Sim. A gente tá pra fazer 2 anos o ano que vem e a gente chegou à marca de quase 20 mil inscritos. Uau! Mês que vem, a quase 20 mil inscritos o Em Questão chegou. Show. Tá crescendo cada vez mais, tendo aí em média aí mais ou menos de visualização a quase 6 mil visualizações por episódio. Então, mais de 2 mil curtidas, né, Anderson? Nossa, a gente fica bastante, muito feliz bastante. que as pessoas tenham gostado do nosso conteúdo. É resultado do trabalho de vocês. Mais uma vez eu incentivo a vocês não desistirem, seguirem firmes e fortes. E você que nos assiste, curte, compartilha, comenta, Show. manda sua pergunta, Sim. compartilhe para os amigos, familiares. Vamos encher esses cabas aqui de orgulhos para eles continuarem trazendo a gente aqui conteúdo relevante, bacana para o seu dia a dia aí do condomínio. Com certeza. Pessoal, você queira uma consultoria, busque a Arsenal, tá? A gente vai deixar o contato aqui deles aqui no Em Questão, para que vocês possam entrar em contato com o Rafa, logicamente, para trazer essa situação que você tenha passando no seu condomínio com elevador, e aí o Rafa vai trazer uma melhor situação para resolver. Sem tá? dúvidas. Pessoal, Rafa, muito obrigado. Obrigado, Anderson. Queria agradecer novamente. Beleza. Queria agradecer os nossos apoiadores, a LTS Síndica, G5M, Premier Piscinas, Ino Bombas, Grupo Cieta, Colabora Engenharia, Especial Condomínios, Especial Imóveis, Bela Telha, Schneider Segurança, Mundo da Troca, Migrate Soluções, Laquiato Pet Store, Esperança Animal, Pegou Marketing, Meu Setor Contábil e hoje é Arsenal, né? Agradecer a Arsenal por estar aqui no Em Questão. Obrigado. Queria agradecer você que está nos assistindo, que se inscreveu, que curtiu, compartilhou e apertou o sininho. E você, Alecrim, que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe e aperte o sininho para novos conteúdos do Em Questão Cash, tá? Pessoal, até o próximo episódio do Em Questão. Valeu, tchau, tchau. pessoal. Ê, Murilão, essa daqui, hein, cara? Faz um ano que eu separei. Que absurdo, velho. Tem uma saudade. Está fazendo quase um ano que nos separamos, mas eu não te esqueço. Ainda guardo o seu nome, o seu telefone e o seu endereço. E vou viver nessa agonia